Pode Cristo. Pode chegar, pode falar, pode se expressar. Esse é o lugar pra você. Mas você falava que houve uma evolução no seu pensamento, vamos dizer assim, conforme você foi crescendo, né? Você pensou em, de repente, fazer engenharia civil, depois consertar carro, automóvel, né? Essa coisa assim, e aí você evoluiu nisso, né? Eu passei ainda num breve período, quando comecei a gostar assim, de música, então comecei a gostar de aparelho de som, então comecei a achar que eu ia ser engenheiro eletrônico, mas aí foi quando teve essa história aí da motocicleta, e aí já viu, né? Ela virou um bicho, né? Aquela música lá dos anos 80, Vital e Sua Moto, mas que união feliz, né? Era uma coisa meio assim. E aí eu caminhei para esse lado da engenharia mecânica, né? Que tô até hoje nela. Quando a gente se conheceu em 84, 85, nessa faixa, você estava ainda fazendo faculdade, não é isso? De engenharia? Eu tinha começado. Eu entrei, meu primeiro ano na engenharia mecânica foi em 1983. Em 84 eu estava no segundo ano do curso de engenharia mecânica. Você se achou, você chega à conclusão que você se achou nessa profissão quando você começou a assistir as primeiras aulas? Eu, por exemplo, quando comecei publicidade, quando eu vi aquilo tudo, eu falei, não, é aqui meu lugar, é o que eu vivo, é a minha vida. Não, a engenharia é uma coisa complicada, é um curso difícil. Os primeiros 2 anos, você só vê física e matemática, aí você chega à conclusão, vim fazer a coisa errada, né? Eu faço engenharia, eu só faço física e matemática, mas faz parte da vida, né? Então, foi aquela coisa, tudo bem, não sei muito bem por que eu estou fazendo isso, mas já que tem que fazer, eu faço, já que eu isso mesmo que eu vou fazer, eu vou fazendo, né? Então, isso foram os anos de 83 e 84. Em 85, e assim, eu era também meio assim, me faltavam as aulas, eu lembro Garotão! O segundo período de 84 foi um período que a gente teve uma greve lá na UFRJ, e aí... que eu fico brincando, eu chamo aquilo de greve eterna, foram 3 meses de greve. Então, o meu segundo período de 84, ele virou alguma coisa entre 84 e 85. Então, eu fui ter aula lá no verão, em janeiro, um sol do cacete. Eu tentei puxar a matéria que eu não consegui puxar. Quer dizer, eu puxei antes, aí quando eu fui puxar depois não podia. Então, eu tinha um horário todo bagunçado. Então, eu ia mais para a praia do que para a universidade. Aí, quando foi em 85, que eu saí do básico, assim, tudo isso, mas eu nunca reprovei disciplina nenhuma. Sim. Mesmo na engenharia, mesmo com os 4 cálculos e as 4 físicas, eu nunca reprovei nada. Eu lembro que eu tinha que fazer uma prova de física 4 e eu estava estudando na praia. Saí da praia, fui fazer a prova. Né? Você tinha facilidade, então, né, de pegar... existem pessoas que são assim, né? O filho do Rogério, nosso amigo, né, o filho do Rogério, o Benjamin, ele é muito inteligente. Eu dava aula para ele de teclado, eu ensinava um negócio, não, já entendi, não entendeu nada. Não, já entendi, pode falar. Aí ele falava tudo. Existem pessoas que têm mais facilidade. Você tinha essa facilidade? Não, é verdade. É verdade que eu sempre tive uma certa facilidade. Eu sempre fui, entre aspas, aquele bom aluno, né? Mas o curso de engenharia na UFRJ, eu digo hoje, eu sou professor lá, eu digo isso hoje para os alunos, né? Que assim, vocês são bons alunos, né? E todo mundo fala, somos. Eu falei, pois então vocês entendam que a gente sabe que vocês são bons alunos, nós vamos dar aula para bom aluno. E que então, vocês todos sendo bons alunos, vocês vão ver que vão ter bons e maus alunos aqui. Porque o nível vai subir, né? Porque eu não estou ensinando lá para massa, estou ensinando para quem está ali e eu entendo que vocês se virem. Então, quando eu saí dessa fase, em 1985, entrei para o que é chamado do ciclo profissional, que aí deixou de ser a física e a matemática e virou a engenharia mecânica, foi um pouco aquele clique na minha cabeça de dizer assim, poxa, agora o leitinho das crianças vai sair disso, então isso eu tenho que aprender direito. Aí foi bem diferente, a partir dali, claro que você... não é que, virei o cara sério. Não, você também tem lá a sua diversão, mas virou uma coisa que eu tinha que fazer e para mim aquilo virou uma coisa muito séria.
Para você ter uma ideia, eu entrei na universidade esse ano de 83 com 17 anos. Eu fui fazer 18 só no fim do ano, né? Então era 17, 18, eu estou falando aí com 19 anos de idade, eu entrei para esse ciclo profissional e ali veio o clique e dizer, pô, o leitinho das crianças vai sair daí. Então vamos fazer isso direito, né? Então foi 19, 20, com 21 eu me formei na graduação da engenharia mecânica, né? Quer dizer, e aí nessa... Fala. Você se formou e aí você... Como é que é essa questão, por exemplo, do mercado, né? Hoje em dia, você é professor universitário na UFRJ e vê a dificuldade do mercado. Já existia essa dificuldade no Rio de Janeiro? Como é que foi para você se encaixar nesse Era muito pior. O pessoal reclama do mercado de trabalho hoje. Assim, a gente teve um período de ouro entre 2007, 2008 e 2013, mais ou menos. Foi um período de ouro que, assim, se você sonhasse que ia fazer engenharia, o nego já te amarrava num poste que era para você ficar ali e trabalhar para ele, porque falta muito engenheiro no Brasil. Isso é uma coisa que a gente pode conversar depois. Falta. A gente não faz engenharia direito no Brasil, isso é muito ruim para o país. E a gente vê isso agora, por exemplo, nessa crise do vírus também. Depois a gente pode falar nisso. Mas, com certeza. Aí depois disso, aquela roubalheira danada, aquele neurônio solitário na presidência, desandou tudo, a marolinha de tsunami acabou com a economia da nação por diversas razões. E aí o mercado de trabalho hoje é ruim. É ruim, mas na década de 80 era muito pior. Na década de 80 tinha uma loja famosa em São Paulo que era o engenheiro que virou suco. O cara era engenheiro e foi demitido, não conseguia emprego, abriu uma loja de suco. Aí botou o nome, o engenheiro que virou suco. Particularmente, a minha turma da engenharia mecânica, que se formou junto, ela até foi muito feliz, porque abriu um concurso para a Petrobras naquela época, e a maior parte fez. Eu, particularmente, não fiz. Eu e mais alguns outros amigos meus não fizemos, por opção. Quem fez, passou e fez carreira lá, está até hoje lá, bem e tal. Eu, nessa época, já tinha começado a cursar o mestrado em engenharia mecânica, assim como alguns outros amigos meus. E por algumas razões técnicas, na época eu pensei assim, cara, eu não quero ir para uma empresa grande em que eu vou fazer um trabalho, sei lá, pequeno. Enfim, era a visão que eu tinha na época. Eu falei assim, eu quero ser técnico, eu vou fazer o mestrado, se for possível eu vou fazer o doutorado, se for possível eu vou fazer fora do Brasil, pelo menos fora do Rio de Janeiro, e seguir a minha vida assim. Outros também fizeram isso. Então a minha turma, por exemplo, é muito interessante, porque eu tenho pelo menos, são 6 ou 7 doutores em engenharia, boa parte fez mestrado, o que é uma média assim, completamente assombrosa. E se é um lado positivo para hoje, para qualquer época, não é nem só para aquela época também. Então, assim, se é uma coisa boa, sob certo sentido, também demonstra como o mercado não estava bom e pessoas de uma certa competência resolveram enveredar por esse caminho, né? Então, só hoje na UFRJ eu tenho 1, 2, 3 colegas de turma diretos que fizemos juntos as disciplinas, que são professores, um na matemática, outros 2 na própria engenharia mecânica. Tem um terceiro que é professor na Federal de São Carlos, também na engenharia mecânica. Tenho um amigo de turma que tem doutorado, está no Instituto de Pesquisas da Marinha. E se eu começar a pensar, vou acabar achando mais um ou outro, que eu não estou lembrando agora. E de mestre eu nem tento fazer a conta, porque todos esses fizeram mestrado. E tem mais outros também que eu vou acabar esquecendo, né? Então o mercado era muito ruim naquela época. Mas isso não nos impediu de ter uma carreira decente, entendeu? Eu costumo dizer para os alunos também lá que, assim, o engenheiro em qualquer sociedade do planeta, tá? Se você for para a Alemanha vai ser assim, se você for para a China vai ser assim, se você for para Moçambique vai ser assim.
um engenheiro ele vai estar entre os 10% mais bem remunerados da população. Sim. Ponto. Vai acontecer que nem médico. O médico vai estar acima disso. Tem uma profissão que ganha mais do que engenharia. É a do médico. Depois, aí o pessoal diz, mas o advogado, isso, aquilo. Advogado é meio assim que nem jogador de futebol. Você tem o Neymar que ganha um dinheirão. E a quantidade de jogadores que ganham pouco? É a mesma coisa no direito. Você tem alguns advogados com grandes causas, grandes escritórios, que ganham uma monstruosidade de dinheiro. Mas a massa, ela é trabalhadora mal remunerada, entendeu? Também, então, assim, a engenharia, apesar de tudo, é uma carreira que remunera adequadamente o profissional. E também permite uma visão que acaba possibilitando que você trabalhe em outras áreas, não diretamente com engenharia. O pessoal, por exemplo, do mercado financeiro adora engenheiro, porque a gente tem uma formação matemática fortíssima, entendeu? A gente consegue lidar muito bem com números, com modelos matemáticos, com coisas desse tipo, entendeu? Se você pegar estatística, por exemplo, o grupo de WhatsApp da minha turma, que tem, né? Agora com essas novas tecnologias, o pessoal posta muita besteira lá, parece um bando de adolescente imbecil. Mas fora isso, tem discussões lá muito interessantes sobre a pandemia, sobre a coisa toda, porque o engenheiro acaba meio que dando palpite um pouco em tudo, né? A formação permite isso. Então, eu diria que se você tem saco para aprender matemática e física, se você tem jeito para isso, é uma carreira bastante interessante. Agora, quando você fez o mestrado, e aí quando você pensou assim, bem, agora eu vou para a próxima fase, eu vou para o doutorado, e você fez doutorado fora, né? Mas você já era casado com a Denise, como é que era isso? Não tinha filhos? Era você e só a Denise? Não. A Mariana já tinha. O que aconteceu? Eu fui fazer engenharia mecânica, né? Como eu falei aí, meio que pelo motivo errado, né? Porque eu falei, gostei de motocicleta, gostei de motor. E depois eu meio que me decepcionei com isso dentro do curso. Foi uma besteira também, porque eu não vi um desenvolvimento sensacional que iria aparecer com os motores e perdi esse bonde, mas gostei de outra área, da área de projeto de máquinas, de robótica. Então eu me achei muito dentro do curso e dentro da profissão, a ponto de eu até hoje dizer que para mim é mais hobby do que profissão. Eu faço o que eu gosto, né? Que bom, isso é não, eu acho que isso é fundamental para qualquer um. Fazer o que gosta é o fundamental. Detesto essa história de receber para isso. E receber melhor ainda, né? Pois e receber bem, eu não acho que eu seja mal remunerado. Claro, todo mundo sempre acha que devia ganhar mais e eu também pertenço a esse grupo de 100% da humanidade. Mas não que o meu salário seja ruim, ainda mais se pegar a média salarial brasileira. Aí, eu, no fim do meu curso de graduação, ali no último ano, eu pensei assim, vou fazer o mestrado e vou fazer o doutorado. E, se possível, eu vou fazer o doutorado fora, porque eu quero ser um cara técnico, eu quero ir até onde eu possa ir. Aí fui fazer o mestrado. Nessa época do mestrado foi quando eu me casei com a Denise, né? Ali tinha o quê? 23 anos, 22 para 23 anos, né? Era a época que que as pessoas se casavam ali, talvez um pouquinho mais, 24, 25. Naquela época as pessoas queriam viver suas vidas. Hoje ficam recebendo mesada dos pais até os 53 anos. É outra geração completamente diferente. Eu, sinceramente, não consigo entender como é que as pessoas pensam assim. Até entendo as razões que levam a isso, mas eu acho que é uma pobreza de espírito muito grande. Eu lembro muito bem desse casamento, hein? Eu lembro muito desse casamento lá no Grajaú, Igreja Presbiteriana do Grajaú. Isso. Né? Aí a gente eu fui fazer o mestrado, né? Tinha me casado e queria fazer o doutorado. Tentei, né, não funcionava lá, mas tentei conseguir um lugar nos Estados Unidos e na Alemanha. E consegui nos dois, né? E aí, com essas duas possibilidades, eu pensei assim, nos Estados Unidos eu já falo inglês, já vejo esses enlatados todos na TV, eu conheço mais ou menos
a cultura. Se eu for para a Alemanha, eu vou aprender uma outra língua, eu vou conhecer uma outra cultura. Então eu resolvi ir para a Alemanha. Fui para a Alemanha. Você, né, achou mais ou menos. você achou que era um desafio melhor para você ir para a Alemanha, porque talvez nos Estados Unidos era tipo, não, eu gosto do desafio, vou lá que eu quero. Não, assim, eu queria conhecer uma coisa nova, assim, as duas coisas Sim, tinham desafios, legal. mas assim, eu por alguma razão, sei lá, talvez já anterior, eu tinha alguma relação com a Alemanha, né? Eu gostava muito de montar aviãozinho daqueles de plástico, né? Eu adorava Revel. os aviões... Revel, exatamente. Eu sempre sonhei em ter isso, hein? Quando era criança, eu sonhava ter isso. Isso era, pra mim, a realidade era inalcançável, né? Revel, aqueles aviõezinhos. Muito legal. Isso, pintar aqueles negócios, enfim. E eu gostava muito disso, e gostava muito dos aviões da Segunda Guerra, e gostava muito dos aviões alemães da Segunda Guerra, né? Nem por isso que virei um nazista, apesar de botar suástica na cauda dos aviões todos. E depois eu lembro também, quando eu mudei para Tijuca, eu mudei para um prédio que tinha 10 moleques mais ou menos da mesma idade. Foi em 73, 74 veio a Copa do Mundo, a gente fazia campeonato, todo dia tinha um campeonato de botão naquele prédio. E aí todo mundo queria fazer Copa do Mundo de botão e para evitar a briga, né, estabeleceu-se um pequeno critério, né? Ninguém podia ser o Brasil. E aí cada um escolhia um outro time e eu acabei escolhendo a Alemanha Ocidental, que veio a ser a campeã, inclusive, né? E já desde ali tinha alguma certa relação com a Alemanha, mas não foi nada muito consciente com isso, não. Eu sei que eu optei por ir para a Alemanha. E aí, como tinha essa coisa pairando no horizonte, a gente resolveu ter a Mariana ainda aqui no Brasil, para ver como é que era, enfim, ter o apoio da família. E ela nasceu aqui, foi para a Alemanha com 1 aninho de idade. Ela fez 1 ano e umas poucas semanas depois nós viajamos para a Alemanha. A Isabela nasceu lá na Alemanha, antes que alguém pergunte, não, ela não é alemã. Alemão é quem é filho de alemães, ela não é filha de alemães, então não é alemã, né? E aí a gente foi para lá e eu costumo também dizer que assim, eu fiquei lá, aprendi o alemão em 6 meses num curso que tinha lá, depois fui fazer o doutorado, foram 4 anos e meio, e depois trabalhei mais 2 anos como pesquisador sênior lá na universidade. Foi uma época que eu particularmente gostei muito da minha vida, me deu um crescimento pessoal e profissional muito grande, a ponto de eu ser o maior incentivador para intercâmbio dos alunos. Não gosto do intercâmbio desse de ensino médio, não. Tá? Eu gosto do intercâmbio já do cara na graduação ou na pós-graduação. Eu costumo dizer do cara que sabe o que quer. Exatamente. Sabe porque você ir para lá para ficar de oba-oba e ser... Não é essa a ideia. É você realmente ver como é que é uma outra cultura. Então, eu costumo dizer até que o doutorado foi subproduto. O bom foi o aprendizado de vida, de ter morado lá, longe de tudo, entendeu? E é isso que eu queria saber. E é isso que eu queria saber. Você foi para que cidade? Você foi na década de 90, não foi isso? Nós fomos para lá em março de 1991. Fomos para a cidade de Göttingen, que é bem no meio da Alemanha, fazer o curso de alemão. Fiquei 6 meses lá fazendo o curso de alemão. Depois nós mudamos para Hamburg, né, que é a segunda maior cidade da Alemanha, Hamburgo, né? Aliás, fala em português. Hamburgo é a cidade que mais toma café no mundo, né? Não sei se você sabe disso. É a cidade. Eu não sei, na Alemanha todo mundo toma café o tempo todo, entendeu? Aquilo ali é café horroroso com bolo o tempo todo, entendeu? Eu mesmo tomava muito pouco café. Acabei me acostumando a tomar café lá, café horroroso, porque não tinha outro jeito. Qualquer coisa era café com bolo. Então tá bom, a gente toma um café horroroso com bolo. Como é que foi o choque? Quer dizer, o choque, você saindo do Brasil, cafezinho, arrozinho e feijão, papapá, e aí chega na Alemanha, você tem uma série de mudanças na sua vida. A língua, o local, as pessoas, o jeito do alemão, que provavelmente deve ser muito diferente do brasileiro. Como é que foi esse choque? Você com uma criança de 1 ano, sua esposa,
morar numa cidade, não sei como é que foi, você pode até contar mais ou menos, né? Fala pra gente como é que foi esse choque, chegando na Alemanha ali, e a adaptação, né? Assim, tem vários aspectos, é uma coisa, assim, para um papo extremamente longo até. Primeiro que, assim, é uma família classe média alta, não tão alta, mas bem ajustada, bem acertada. Meu avô era engenheiro, tinha um bom patrimônio e ajudava muita gente. Meu pai era militar, oficial do exército, não ganhava mal, e a gente morava direitinho, tal, sem grandes necessidades. E nós fomos para Göttingen. Eu era bolsista. Na época era o marco alemão, muito valorizado em relação a uma daquelas 200 moedas que a gente teve por mês na década de 80, que vocês mais novos nem vão conseguir saber o que isso significa. E assim, tem coisas muito bacanas nisso. Por exemplo, a gente lá racionava chocolate, né? Porque comprava um chocolate, terminava a refeição, a gente quebrava uma barrinha de chocolate, eu comia 2 pedacinhos, Denise 2 pedacinhos, 1 pedacinho para Mariana. O chocolate era racionado. E tinha umas coisas muito bacanas, por exemplo, depois da segunda semana, que eu fui no supermercado comprar essa barra de chocolate, eu descobri que ela custava 46 pfennig. Pfennig era um centavo do marco, né? E para mim isso era assim uma coisa, caramba, eu tô vindo aqui 2 semanas depois e eu sei o preço do chocolate. Isso era uma coisa assim, sabe, impensável para um brasileiro da década de 80, início de 90. Você saber o preço de alguma coisa, preço era algo que você não sabia, entendeu? Porque cada vez que você ia no supermercado a coisa tinha um preço diferente, o salário mudava todo mês, um mês dava, outro mês não dava, e enfim, era uma bagunça que o pessoal está tentando reviver agora com essa crise aí. Os governadores estão querendo fazer uma gastança danada para ver se essa geração agora aprende o que é inflação de 84% ao mês. Tá? Você imaginar que o negócio custa... Imagina que o negócio custa R$100 hoje e no fim do mês custa 200. Tá? E o pessoal falando de inflação. Eu não tenho a menor ideia que seja inflação. Conhece. Galopante, né? A famosa galopante. Ninguém conseguia programar absolutamente nada, por isso até hoje o brasileiro não consegue ter muita programação financeira. Então, tem uns aspectos muito interessantes. A Alemanha, na época, era uma Alemanha mais dura, especialmente com os estrangeiros. Hoje, o alemão é um povo sensacional, feliz, contente. Naquela época, era um país fenomenal, sem nenhum grave problema, mas as pessoas... assim, quando você recentemente pergunta... aberto, né? Recentemente havia sido exatamente. Caído o muro, né? Eles estavam ainda acostumando meio com liberdade, né? Não, eu fui para a Alemanha Ocidental, então a liberdade lá era muito grande, sim. Bem maior do que a daqui. Mas as pessoas tinham ainda muitos problemas com o passado da Segunda Guerra. E tinha uma coisa esquisita lá. Um certo trauma. Que a minha geração, quer dizer, eu fui para lá com 20 e poucos anos, né? Eu terminei meu doutorado com 30. Essa geração estava começando a tentar sair um pouco desse trauma, e depois, na década de 90, segundo uma amiga minha que continuou morando lá, brasileira, continuou morando lá, na época da Copa do Mundo que teve na Alemanha, eles conseguiram resolver isso, né? E hoje é um povo muito mais tranquilo, muito mais feliz. Na época era um povo muito duro, né? Mas é uma relação bem diferente do que você tem no Brasil. Aqui você chama todo mundo de amigo, lá você chama todo mundo de conhecido. Amigo você tem 5, entendeu? No fundo, no Brasil é a mesma coisa. Amigo você tem 5, mas só que você chama todo mundo de amigo. Sabe, aquela coisa de... Vamos cultural. Ali pro happy hour depois do trabalho, você vai com os teus amigos. Na Alemanha você vai com os teus conhecidos, porque amigo mesmo você tem 5. E provavelmente os 4 deles estão morando em outras cidades, né? Mas existia preconceito na época, algum tipo de preconceito com o brasileiro, ou o brasileiro era bem quisto naquele lugar, talvez por causa do futebol. Existem países que o brasileiro ele é bem recebido por causa do futebol, mas na Alemanha, como é que era isso? Um brasileiro chegar para estudar, eles achavam, o que eles achavam? O que você vislumbrou nesse momento? Olha só, são realidades bem
bem distintas sob certo aspecto, tá? Eu, como brasileiro, nunca tive problema nenhum no exterior, sempre fui muito bem recebido. Então, eu nunca vi esse preconceito desta forma, tá? Futebol ou não, para mim o brasileiro sempre foi muito bem-vindo. Por outro lado, tá? Você tem a questão, você tá ali no dia a dia profissional e assim, o cara olha para você, ele não tem a menor referência. Então, até prova em contrário, você é um índio, saiu com cocar da cabeça, tinha cobra andando no meio da rua, e ele não tem a menor noção do que você consegue ou não consegue fazer profissionalmente, né? Sim. Você tem que assim, se provar, né? É uma coisa complexa. E um outro aspecto é que até hoje você tem muito, principalmente mulheres, né, que, assim, pelas dificuldades da vida aqui no Brasil, a salvação da lavoura para elas é encontrar um cara lá de fora e casar e morar lá fora, que isso resolve a vida delas. E isso continua assim, sob um certo aspecto, tinha muita coisa assim lá. Então, você tinha certos guetos de brasileiros que eram complicados, não pelas pessoas em si, eu não estou falando assim mal das pessoas, não é isso, não quero que me entendam mal, mas de um comportamento, talvez. O horizonte, digamos, intelectual, o horizonte social, o horizonte, sabe, de pensamento, sabe, o assunto, vamos lá, o assunto, você não tem assunto para conversar, entendeu? E aí, isso era uma coisa complicada, é uma coisa que, inclusive, também muito brasileiro vai para o exterior e acaba se enfiando nesses guetos de brasileiros. E aí ele perde o tal do subproduto que foi o doutorado, que a grande coisa foi o envolvimento na cultura. O cara vai para fora e se mete num gueto de brasileiro, está perdendo a chance de conhecer a nova cultura. Então, assim, eu fiz amigos alemães, especialmente na igreja, fiz amigos alemães e fiz amigos com brasileiros que não estavam lá nessa situação de é a salvação da minha lavoura. Um deles, inclusive, eu estou marcando com eles uma aglomeração assim que possível. O Arlindo, ele acabou de voltar da Alemanha, tem uma semana, pra você ter uma ideia. Ele foi agora, mais recentemente, deve ter ficado acho que uns 7, 8 anos lá, como chefe da cirurgia cardíaca infantil do hospital de Hamburg. Ele, quando foi para lá, na época que eu estava lá, ele foi para lá para abrir esse serviço de cirurgia lá. Ficou um tempo lá, uns 2 ou 3 anos, voltou para o Brasil, ele é de São Paulo, morou uma época aqui no Rio, aí depois ele voltou para a Alemanha para justamente chefiar esse setor, né? Então, assim, você tinha muitas opções lá, né? Disso. Mas uma coisa interessante que eu toquei aí da questão da igreja, né? É que outro aspecto muito importante de você sair do país é que você chega lá fora e, como eu falei, você não deveria ficar no gueto, você deveria conhecer a sociedade, mas você também não conhece ninguém. E aí que a igreja faz uma diferença que é monstruosa, porque você chega e congrega com pessoas que são teus irmãos em Cristo. Sim. E isso gera relacionamentos muito até importantes, principalmente quando você está fora e não tem o apoio da sua família, não conhece as pessoas. Isso é muito importante. Agora, por outro lado também, foi muito engraçado que eu olhava para os alemães, né? E eu pensava assim, caramba, se eu pegar a minha régua de medir crente, começar a medir aqui, vai todo mundo pro inferno. Aí eu comecei a pensar que isso não era possível. Então eu falei assim, bem, se isso não é possível, onde é que está o erro? O erro está na minha régua de medir crente. E eu entendi que a forma com que eu via era completamente errada, porque as pessoas lá tinham outra cultura e agiam de forma diferente e tinham o seu relacionamento com Cristo. Né? Isso é uma coisa que às vezes, principalmente década de 80 aqui no Brasil, a igreja, cá entre nós, era muito mais saudável na década de 80 do que é hoje. Né? Mas tinha seus problemas também. E um pouco era essa coisa da forma ali do... Como é que era o nome que dava nisso? Eram os costumes, né?
que você chegava na Alemanha e via, pô, é tudo diferente, é tudo, sabe? Então vai todo Você mundo fecha? pequeno. Não, você você fecha. Fumando charuto, bebendo, você fecha, alguma coisa assim. Então, assim, é uma coisa que você tem que também é bom nesse sentido de você conhecer uma nova cultura, não é só a cultura, digamos, no caso a cultura alemã, mas dentro da própria cultura cristã você conhecer outras culturas cristãs e tentar entender que Deus trabalha com as pessoas, e trabalha com as pessoas de forma diferente, né? Então foi muito aprendizado, foi um aprendizado muito bacana, né? Um aprendizado bacana também. Orar e pregar em alemão, entendeu? Isso é interessante. Isso é interessantíssimo. Olha só, eu queria passar por uma outra parte. E aí você volta da Alemanha, não sei se você volta já direto para o UFRJ, para dar aula, né? Até porque você já, apesar de que você já voltou já com muito conhecimento, uma boa bagagem, né? Mas eu queria já ir para essa parte porque a gente já tem aí 25 minutos, eu estou preocupado que o Instagram derruba a gente, né? A gente tem mais um pouquinho de 25 minutos. Mas a verdade é a seguinte, você chega no Brasil, retorna para o Brasil, e aí você já, obviamente, levou algum tempo, mas você começou a dar aula na UFRJ, como é que você fez pesquisa? Como é que foi isso? Não. Até a volta é interessante porque, assim, dentre várias questões, desde questões pessoais, questões familiares, enfim, a minha volta da Alemanha em 98, ela se deu porque eu tinha uma certa aposta no Brasil. Eu entendia que o Brasil tinha ali uma chance de melhora muito grande e eu achava que eu devia participar disso. Então foi uma das coisas que entrou nessa equação da volta. E quando eu voltei em 1998, logo depois que eu voltei, eu comecei a conversar sobre questão de concurso, né? E acabou que o governo, na época, era o governo Fernando Henrique, ele quis segurar... Ele quis segurar o número de funcionários públicos, então ele proibiu novos concursos. Então eu não tinha concurso para a Universidade Federal, aqui no Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo, o meu interesse era na UFRJ, porque era uma universidade que fazia pesquisa, era uma universidade com uma condição de trabalho melhor. Mas eu também, nessa minha ida para a Alemanha, eu tinha aberto uma empresa de consultoria de engenharia aqui no Brasil. Na incubadora de empresas da UFRJ. Durante esse tempo todo que eu fiquei na Alemanha, eu sempre tive contato com eles, continuei até como sócio da empresa. E aí a gente fazia algumas coisas em conjunto. Quando eu vinha para cá de férias, eu ia direto para a empresa, quer dizer, as minhas férias eram na empresa lá trabalhando com eles. Então eu não fui para a universidade porque não tinha contratação e eu fui para a empresa. E aí, então a minha carreira mesmo como professor, ela é uma coisa meio híbrida, porque normalmente aqui no Brasil o cara se forma, faz mestrado, doutorado e vira professor, faz concurso e tal. Na Alemanha é diferente, na Alemanha o cara termina o doutorado e se ele quer ser professor mesmo, vai 10 anos para a indústria antes de aparecer por aqui, senão eu não quero nem saber. Então o que aconteceu? Eu fui para essa empresa e lá a gente começou a trabalhar com acústica, que era uma novidade para mim também, para a própria empresa. Trabalhamos muito com desenvolvimentos com a indústria automotiva, pacote acústico de carro. Não estou falando do carro ali que você comprou e vai na loja para botar som, não. Estou falando com a montadora, medir o ruído, como que vai fazer para o ruído chegar em certo padrão, como é que, enfim, parte experimental, fazia muito ensaio nos campos de teste no interior de São Paulo, muito bacana. Medição cúbica de ambiente para que o som possa se propagar, alguma coisa assim nesse sentido? Isso, mas era mais voltado para a parte industrial do que para a parte, por exemplo, de acústica de salas, né? Então era mais do carro, né, uma indústria. A gente trabalhou com a prefeitura no programa de monitoração da poluição sonora. Nós implementamos isso com a prefeitura, trabalhei 5 anos nesse projeto, foi uma coisa bem legal. Então abriu assim uma nova área para mim, essa parte da acústica. E aí depois isso foi em 98, né, quando eu voltei.
E em 2003 é que eu fiz o concurso, passei e fui para a universidade como professor na engenharia mecânica. Legal, e aí saí da empresa, porque até como professor lá eu tenho a obrigação da dedicação exclusiva, e fui para a empresa. Isso. E aí na empresa eu fui para trabalhar, na universidade, eu fui para trabalhar com projeto de máquinas e robótica. Mas por uma coincidência, de 5 professores da área de acústica e vibrações, 3 estavam se aposentando naquele momento. E aí me perguntaram, quer trabalhar nessa área? Eu já gostava também e fui. Então até hoje eu sou também meio híbrido lá, porque eu chefio o laboratório de acústica e vibrações, mas também trabalho com projeto de máquinas e robótica. Tenho uma passagem pela indústria, né, pela consultoria, que também não é o normal. Então assim, eu fico muito, como eu diria, né, todo mundo é insatisfeito com o seu salário. Então você sempre acha que devia ganhar mais. Assim, eu fico insatisfeito com o salário, todo mundo acha que devia ganhar mais. Mas com o que eu faço, eu fico muito feliz. Recentemente, assim, nos últimos 5 anos, eu tenho reclamado muito porque a burocracia, ela aumentou num nível assim, monstruoso, inimaginável para quem está fora do serviço público, fora das questões dos projetos de pesquisa. Tem histórias aí engraçadíssimas que eu posso contar, mas assim, eu diria que hoje eu perco 60%, talvez 70% do meu tempo resolvendo burocracia e só 30% é uma coisa papel. Útil. Não é pior do que preencher papel. Explicar para o sujeito do outro lado por que preencher aquele papel é uma atividade imbecil. É muito pior do que preencher o papel. Preencher o papel, você arruma um secretário e põe, não, mas tem certas coisas que são inimagináveis. Deixa eu ver se eu entendi. Então vamos supor, você precisa de uma peça para realizar algum trabalho, você precisa de todo aquele processo. Vamos contar a historinha rápida. Eu tinha a verba para comprar 6 computadores. Aí eu comprei 6 computadores. Aí estou um dia lá na fundação de apoio lá da universidade, a menina vira para mim, professor, nós vamos ter um problema aqui na prestação de contas, mas é só na próxima, a gente já podia resolver. Eu, sim, que problema? Não, é porque você tinha aqui a verba para comprar 6 computadores. Eu comprei 6 computadores. Não, professor, você comprou 2. Não, eu comprei 6. Vai ver na nota. Não, a nota, pega a nota. Aí vem ela com a nota fiscal. Tá aqui, professor, só 2 computadores. Tá aqui, 2 computadores com rabinho, 2 com asinha, 2 com chifrinho, 6 computadores. Ah, não, professor, tinha que ser 6 computadores. Aí, isso foi no auge daquela história do triplex, eu virei para ela e falei assim, olha só, vamos fazer o seguinte, eu não vou perder 15 minutos da minha vida discutindo isso com você, tá? Mas é o seguinte, se der problema, você vai dizer que eu não sabia de nada, quem comprou o computador foi a minha mulher. Não dá. Quando chega nesse nível, não dá. E essa é uma das histórias. Posso contar outras, entendeu? Aí, claro, você chuta o balde, aí vai alguém lá discutir com a Petrobras, e aí no final dá, tá certo. Mas você precisa perder o tempo da sua vida explicando que aquilo estava certo. Entendeu? Sabe a área de robótica? Enfim. Você estava me falando que você trabalhou com robótica submarina. Meu doutorado foi em robótica submarina. Se robótica para mim já é complexo, imagina agora robótica submarina. Você aqui no Brasil, você realizou algum projeto, alguma coisa assim, ou só lá na Alemanha mesmo que você... Isso foi muito engraçado. Eu cheguei aqui no Brasil em 98, fui conversar lá com a universidade e fui conversar com a Petrobras, muito bem acompanhado, por sinal, um professor extremamente benquisto, conhecido, um grande nome da engenharia brasileira, foi me acompanhando na Petrobras para conversar com o pessoal da parte de robótica submarina, e conversamos, foi bacana, eu dei um exemplar da minha tese para ele, e ele falou, lindo, bacana, ótimo, olhou para minha cara, você tem um para me alugar? Hã? Não, né?
Ele, que pena. Se tivesse, a gente alugava agora, eu estou cheio de serviço para isso, não tem no mercado, blá, 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 blá. Mas desenvolver um novo a gente não quer, não. Nós vamos fazer outra coisa da vida, não vamos fazer mais isso. Resultado, a minha robótica submarina morreu exatamente neste momento. Caramba! E aí foi quando eu fui para a empresa e fui fazer a parte de acústica, vibrações, né? E, enfim, mudou completamente o meu direcionamento. Tá. Agora, vamos falar aqui, hoje em dia você está desenvolvendo um trabalho, falando agora sobre, vamos dizer, vamos botar, englobar um pouco de política nacional e falar também sobre a questão do Covid. Você está envolvido com a construção, seria isso? Não sei se é essa a palavra, de ventiladores, né? Como é que é isso aí? Fala pra desenvolvimento. Gente. Na verdade, desde que começou essa história da quarentena, onde eu não parei foi em casa. Acho que a minha quarentena está sendo no laboratório, porque eu estou há 4 semanas trabalhando de segunda a domingo, para não dizer que é de segunda a domingo, teve 2 domingos que eu não fui à universidade e um sábado. Num um grupo bastante interessante, bastante dedicado, que resolveu construir um ventilador de baixo custo. Mas isso tudo só me fez ter mais aborrecimento com a grande mídia, com toda o oba-oba de gente que vai salvar o planeta, que vai salvar a humanidade com a impressora 3D, que fez o respirador. Vai fazer a Anvisa aprovar esse negócio que eu quero ver. Entendeu? Outra história também é a Anvisa, que uma vez eu saí da reunião com o pessoal da Anvisa, eu pedi licença e saí da reunião online, fui fazer outra coisa, porque senão ia mandar o cara da Anvisa literalmente aquela parte, porque não tinha nem outro nome para usar. Aí a gente vem desenvolvendo um protótipo de ventilador. Esse protótipo amanhã estará pronto, amanhã de manhã ele vai estar pronto. Ele já passou por testes de laboratório, cumpriu o que ele tinha que cumprir. E a gente está aguardando, provavelmente no início da semana que vem, a gente já vai ter autorização para fazer os ensaios em pacientes e, ao mesmo tempo, começar a disparar a questão da fabricação em massa. A grande vantagem é que ele é muito simples de ser fabricado em larguíssima escala. Estamos aqui com um protótipo de ventilador de exceção produzido em razão da pandemia de Covid-19 dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, envolvendo programas de pós-graduação da FUCOP, a Escola Politécnica, o Hospital Universitário. O ventilador é composto de 2 partes, um módulo que tem eletrônica e o sistema pneumático, que controla a vazão para o paciente e as pressões inspiratória e expiratória, e uma outra parte composta de peças já aprovadas para uso médico, que facilita sua reprodução em larga escala com um custo mais acessível. Aqui a gente tem o paciente sendo ventilado com 100% de oxigênio, mas também podem ser utilizadas outras concentrações, desde ar ambiente e uma concentração intermediária entre esses dois. A gente já tem uma empresa muito boa com a gente, que é a Whirlpool. Para quem não conhece a Whirlpool, com esse nome esquisito, ela que fabrica toda a linha Brastemp e coisas assim, é o maior fabricante da linha branca do mundo, a Whirlpool. Ela é em Santa Catarina. Eles estão com a gente para se responsabilizar por essa questão da fabricação em massa. E é muito interessante que a gente conseguiu um sistema com peças mais ou menos comerciais que existem, com fornecedores já mapeados que conseguem entregar em grande quantidade. Então, assim que a gente terminar... Opa, meu celular caindo aqui. Assim que a gente terminar o ensaio em paciente, a gente já vai passar para uma outra fase, que é o que seria o teste clínico. E esse teste clínico seria um teste clínico em 1000 pacientes. Então a gente já vai fabricar 1000 desses ventiladores. Esse teste clínico, na verdade, vai ser com o pessoal que precise, que não tenha. Sim. E aí a gente quer ver se consegue que quem precise, quem queira, possa fabricar mais. A gente está com um apoio bom da Petrobras, um apoio bom da Whirlpool, um apoio bom da LIP,
que é uma empresa que é até ligada ao secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, que está nos ajudando bastante. A FAPERJ deu um bom financiamento, a Associação Brasileira de Ciências Mecânicas contribuiu também, e parece que a Alerj até vai disponibilizar uma verba para isso também. Hoje estamos aqui no FRJ desenvolvendo um aparelho para tentar ajudar aí na crise da Covid-19. Ele tem algumas partes aqui usadas só para nossa experimentação, como medidor de vazão, mas o aparelho começaria com um filtro antibacteriano e antiviral, depois uma válvula para geração da pressão inspiratória, uma válvula para geração de pressão expiratória e uma entrada unidirecional para garantir a segurança que o paciente possa respirar em caso de falha do aparelho. A gente tem uma eletrônica experimental que permite que a gente controle frequência e relação inspiração e expiração, e o aparelho é alimentado diretamente da pressão da parede de ar comprimido ou oxigênio, ou uma mistura dos dois gases. Então, a coisa está funcionando. Eu não vou mostrar nenhuma fotinha dele hoje, porque eu quero botar uma foto bonita. Ele hoje está pronto. Ele já saiu do forno para voltar para teste. Amanhã ele vai ficar pronto e bonito. Um cara de ventilador sério, não com Salvador da Humanidade que fez ali na esquina. Uma coisa com engenharia. Foi desenvolvido no laboratório de engenharia pulmonar. Com a estética necessária. Com a estética feia, que é a caixa simples que tem no mercado. Quando eu falo estética, quando eu falo estética também ela é importante. Não, mas bem feito, sabe? A coisa não é amarrada com salsicha, entendeu? A coisa é com engenharia, mas foi desenvolvida no laboratório de engenharia pulmonar por gente extremamente competente, no laboratório de acústica e vibrações, no laboratório de robótica, tem pessoas ligadas a esses laboratórios, e tem mais o laboratório do Hopkins, que eu esqueço o nome agora, que fez a parte de software e da eletrônica, entendeu? Não é nada de franco atirador, ninguém pegou um desenhozinho ali na esquina, imprimiu e acha que vai salvar o planeta. Tem horas e horas de engenharia, se você imaginar aí, 4 semanas, 6 dias por semana, vamos botar assim, 11 horas por dia, de pelo menos 10 pessoas com doutorado. Você faz a conta aí da quantidade de recursos que foi colocado aí, e isso tudo é recurso voluntário. Tudo bem, eu estou recebendo o meu salário, né? Mas eu podia estar em casa, como a maior parte dos professores da UFJF está em casa, porque não tem o que fazer mesmo. Né? E a gente agora, está uma pergunta, investindo nisso. A questão de custo-benefício, eu ouvi falar que um respirador, né, um ventilador, tem um custo, e vocês conseguiram baixar esse custo assim não sei se 10 vezes, alguma coisa assim. Não, veja bem, tem muita coisa rolando na internet, e como é a internet, a maior parte é fake, né? Sim. Você tem aí uma história de uma universidade que fez um de R$400. Por R$400 não custa nem um sensor de pressão que a Anvisa exige que tenha. Tá? O negócio custa $400. O nosso ventilador, eu não vou conseguir te dar um preço agora, porque eu não consegui. Quando eu saí de lá hoje às 8h30, mais ou menos, a gente ainda estava fechando a lista de materiais, fazendo levantamento de preço, mas para dar um chute, eu diria que assim, ele de peças, ele custa alguns R$2.000, R$3.000. Vamos lá, R$5.000. As alternativas são ventiladores comerciais que custam 50. Agora, é lógico que todas essas horas de desenvolvimento desse grande grupo não está sendo colocada aí. Todo mundo trabalhou, não vou dizer, a gente tinha o nosso salário, é verdade, mas ninguém está ganhando dinheiro com isso. Para isso, nós trabalhamos. Royalties, criação, assinatura, tudo isso. Assim, né? Não. Eu fui hoje a São Cristóvão comprar peças para ele. Comprei peças para ele, eu me expus, entendeu? Eu tive contato eventualmente com, sei lá, contaminados, não contaminados, sei que lá, e eu fui feliz, ninguém me obrigou a fazer isso, eu estou fazendo porque faz parte, sei lá, da minha, sei lá, concepção de vida, até como cristão, e isso não é uma coisa contabilizável.
Se fosse contabilizar isso, alguém dissesse, só você tem que ir lá fazer isso, tá bom, então você vai me pagar para isso, vai pagar caro, né? Não é o caso. Então, esse valor, obviamente, não está embutido nisso. Isso vale também para muitas pessoas da própria Petrobras, um esforço da própria Petrobras, da Whirlpool, que estão trabalhando também muito com a gente na desenvolvimento de fornecedores e tal. Esse valor simplesmente não é contabilizado, não será contabilizado, a ideia não é essa. E aí você consegue ter alguma coisa da faixa de R$5.000 decente, que faz o que devia fazer. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. A gente, daqui a pouquinho, vai ser detonado pelo Instagram. Eu ainda tenho dois assuntozinhos para falar com você. Na verdade, um assunto que a gente pode englobar e pode responder. Se porventura cair a nossa conversa, a gente dá uns 5 minutinhos, que é só o tempo de eu baixar este vídeo, que eu vou ter que baixar, para poder fazer um novo encontro com você. E aí a gente finaliza, eu fecho, né? Mas então, eu vou deixar a pergunta, porque se de repente cair, de repente, a gente já sabe a pergunta. O que você está achando desses anos todos? Quer dizer, você saiu do Brasil no início da década de 90, foi para a Alemanha, o Brasil passou por vários, vamos dizer assim, várias tempestades. Involuções, né? Pseudo-evoluções, né? E hoje nós estamos aí com o governo Bolsonaro, e eu queria que você fizesse essa sua análise, como você viu essa involução e depois de 20 anos, e mais de 20 anos, que você hoje vê o governo Bolsonaro tentando acertar alguma coisa, ou o que você acha, qual a sua opinião sobre essa questão toda de Brasil? Eu acho que é um desenvolvimento muito complexo da sociedade brasileira, se tornou uma sociedade horrorosa. Tudo que eu reclamava da sociedade alemã da década de 90, eles resolveram, e o que eu achava bom na sociedade brasileira, eles resolveram copiar a alemã da década de 90, brigando uns com os outros, com as maiores imbecilidades. Mas o que eu acho fundamental é que o Brasil... a gente tem 20 segundos, então a gente vai parar por aqui, eu vou sair, você toma uma aguinha aí, dá uns 5 minutos, e aí a gente finaliza, que aí vai levar mais ou menos, no máximo, uns 20 minutos, a gente finaliza, tá bom? Vai ser bom para a gente falar um pouquinho da mediocridade que assola essa nação, porque é todo mundo medíocre. Entendeu? Todo mundo medíocre. Show de bola. Vamos lá?